como evoluir tão rápido que as pessoas ao seu redor olhem e não vão entender nada. Vai falar assim, cara, o que está acontecendo? Não, você está mexendo com alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa indevida, porque não tem lógica isso que está acontecendo. E eu posso te falar isso porque foram exatamente esses comentários que eu ouvi lá em 2018. Pessoas, inclusive, falando, achando que eu tinha feito algum tipo de pacto. Só para você ter uma ideia. Mas por quê? Porque realmente foi uma virada de vida numa velocidade muito maior do que o normal. E aqui, nesse vídeo, eu vou te explicar em detalhes o que você precisa fazer para também conquistar isso, tá? Para em um tempo relativamente curto você conseguir resultados muito acima da média, né? No meu caso, nesse ano de 2018, foi um crescimento financeiro de 10 vezes, se tratando aí de rendimento mensal, né? Então, assim, é realmente algo muito diferente, né? E aqui eu vou compartilhar com você exatamente como que foi feito isso, tá? Vamos deixar esse quadro assim para facilitar eu escrever aqui. E esse é apenas o segundo vídeo desse canal, né? Mas olha só que interessante. Nesse exato canal, eu vou aplicar exatamente isso que eu vou explicar aqui para você, tá? Então você vai ver, eu estou te falando aqui, você vai ver um crescimento absurdo desse canal e muito rápido. Um crescimento absurdo e muito rápido, você vai ver isso. E eu vou aplicar exatamente isso que eu vou explicar aqui para você, tá bom? Bom, se esse é o primeiro vídeo, né, que você vê, o nosso esquema de vídeo é isso aqui, ó. A gente vai conversando, eu vou escrevendo aqui, te explicando algumas coisas, tá? Não tem edição, é como se você tivesse, né, eu estivesse conversando aqui cara a cara com você mesmo, tá bom? E eu uso sempre aqui um caderninho, tá? Para realmente, né, tudo que eu vou conversar aqui eu coloco em bullet points aqui, né? Destaco para realmente a gente conseguir conversar de uma forma organizada. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o que te prende, tá? De tudo, isso aqui é a primeira coisa, o princípio de tudo é isso. Porque se você está aqui, esse assunto provavelmente não é novo para você, né? Esse assunto de criar uma nova realidade, de manifestação, de, né, física quântica, enfim. Isso não é novo. Mas é provável que você ainda está preso em um patamar. Pode ser preso em um patamar financeiro, pode ser preso, tipo assim, olha, nossa, eu quero um relacionamento e não consigo. Existem algumas prisões aqui. E o primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso ficar muito claro o que te prende. E se a gente for resumir isso aqui, eu vou resumir em uma palavra, que é identidade. Identidade é o que te prende. O que é identidade? Identidade é como você se enxerga. É isso. O que você pensa sobre você. E às vezes o que você pensa sem nem saber que pensa, né? Às vezes você pensa uma coisa de você que você só pensa, tá lá no subconsciente. Conscientemente você nem sabia que pensava aquilo, tá? Mas isso aqui é a resposta de o que te prende, tá? Se você muda a sua visão, você muda quem você é. E sabe como que eu vi isso assim? Né? Eu conheci esse assunto através dos livros, livro Poder do Subconsciente, etc, etc. Mas eu sempre fui muito ligado aos esportes, né? E sempre gostei muito de ver as personalidades do esporte. Cristiano Ronaldo no futebol, Rafael Nadal no tênis, no basquete tinha o Kobe Bryant, né, que faleceu. Caras que chegaram no topo. Chegaram no topo. O que faz um cara chegar no topo? Ah, não, é porque ele é extremamente habilidoso. Cara, ele desenvolve isso baseado na identidade deles. Ou seja, acho que o melhor exemplo disso é o Cristiano Ronaldo, porque ele tem um vídeo onde ele fala isso, né? Ele fala, olha, eu sempre repito que eu sou o melhor do mundo. Eu posso ainda não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor.
Na minha cabeça, eu sou o melhor. Isso é identidade. Só que, então, o que prende? Infelizmente, a maioria de nós se vê como o pior, como o fracassado, como o pobre. E enquanto existir essa visão, da mesma forma que a visão do Cristiano Ronaldo de eu sou o melhor faz com que ele encare o zagueiro de frente, que ele olhe para o cara com uma visão até meio de superioridade, o oposto também é verdadeiro. Se você se vê lá embaixo, você vai se ver como inferior, você vai achar que as coisas para você são mais difíceis, etc. Tá? Dentro dessa identidade, o que tem aqui, por exemplo, quando eu falo aqui, né? Falei no início do vídeo, olha, cara, as coisas vão acontecer tão rápido que vai parecer trapaça. Mas talvez na sua identidade existe o seguinte, olha, conquistar as coisas é difícil. É difícil. É na luta. Né? Então, olha só, essa identidade, ela já te impede de conseguir a coisa, porque se é difícil, é na luta, não pode ser rápido. Né? Aqui também, dentro aqui, existe a demora, né? Não, para conquistar grandes coisas demora. E eu estou te falando, eu acredito, e você vai ver, esse canal crescendo com, tipo assim, com 1, 2 meses, já vai ter um crescimento gigantesco aqui, muito diferente do normal. Eu te afirmo isso. Por quê? Porque essa é a minha identidade. Eu acredito que as coisas acontecem de forma grandiosa e rapidamente. Eu acredito que é possível conseguir coisas grandes rápido. Então, se isso faz parte da minha identidade, eu vejo isso acontecendo. Tá bom? Então, isso aqui é só uma parte inicial, para ficar bem claro. Né? Esse realmente é o primeiro ponto que precisa estar bem claro assim para você. E existe aqui uma fórmula. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi direito, porque dá para ver aqui que a minha letra não é das melhores, né? Ah, sim. Eu já falei sobre isso. Depois eu vou detalhar aqui a questão dos 3 aos 30K, vou detalhar como é que foi. Então, o segundo ponto que eu quero falar com você que é o seguinte. Beleza. Cara, eu sei que o erro está em mim, eu sei que o erro está na minha identidade. Tá. Mas a segunda coisa, que é um erro também, e que, cara, se isso não acontecer, é complexo, para que a coisa aconteça de forma rápida, eu preciso entender o seguinte. O que eu quero? O que eu quero? Eu não sei se nos seus estudos, dependendo da linha que você já foi, hoje em dia ele não é tão falado assim como antigamente, mas Napoleon Hill ainda é muito conhecido, né? Ele foi um cara aí de 1900 e pouquinho que ele dedicou, se não me engano, 25 anos da vida dele estudando as pessoas com mais dinheiro da época, né? Andrew Carnegie, Henry Ford, os bilionários. É como se fosse o Bill Gates, né? O cara vai estudar o Bill Gates hoje em dia, né? Vai estudar o Jeff Bezos, os homens mais ricos do mundo. É como se fosse isso. E uma das coisas que ele identificou, né? Que aí o que diferenciava esses caras de quem... É que as pessoas que não tinham, a primeira coisa que elas não tinham é clareza de onde quer chegar. O que ela sabe? Ela sabe que ela está insatisfeita, né? Eu não quero isso. Eu não quero ter dívida, eu não quero ter um relacionamento ruim, eu não quero... Tá, mas e o que quer? O que quer? O que especificamente você quer? Então, vou te dar aqui um exemplo, tá? Cara, eu quero que esse canal, no máximo 2 meses desde a criação, ele já esteja alcançando um número de pelo menos 200 mil visualizações por mês. Eu quero isso. Então, depois a gente vai entrar na parte aqui do eu sou isso, de tal, mas a primeira coisa é ter clareza, o que eu quero. Então, por exemplo, ó, o Fabrício aqui, ó, 200 mil
views mês em 60 dias. Isso é clareza, pô. Isso é clareza. Lá em 2018, eu recebi, como eu disse, né? Que foi quando eu conheci esse mundo, tal, em 2017, mas 2018 foi quando eu tive uma grande virada mesmo. Eu recebia na época 3 mil. E eu falei assim, olha, até 6 meses, em até 6 meses, eu quero 10. Eu nunca tinha feito 10 na vida. Mas eu falei, eu quero isso. Não cheguei em 6, cheguei em 8. Mas quando chegou em 12, já tinha chegado em 30. Então eu levei 8 meses para chegar a 10, depois 4 meses de sair de 10 para 30. Isso aqui porque eu quero isso. Cara, para você conseguir aplicar isso que eu vou te ensinar, você precisa fazer isso. Não tem como. E aí, pega... Porque se você quiser fazer isso para várias áreas, vai ser complexo, assim. Não é uma coisa, né? Escolher... É uma coisa que você gasta uma energia boa fazendo isso, né? Então, pega uma coisa. Qual que seria a coisa mais importante para você no momento? Qualquer coisa que fala, eu quero resolver isso. É a sua saúde mental, por exemplo? Ou é uma questão de relacionamento? Ou é a questão do dinheiro? Se chegasse o gênio para você e falar, cara, você tem direito a escolher uma coisa, qual seria? Pega essa coisa e defina exatamente. A maioria das pessoas é na questão financeira. E eu te falo, tá? Isso aqui, olha, eu não estou dizendo que vai ser confortável, que você não vai precisar fazer nada, não é isso. Mas isso aqui, olha, se você ganha menos de 10 mil reais, eu acredito que o primeiro objetivo seu deve ser chegar nisso, tá? Porque acontece meio que uma mágica depois que você chega nisso, né? Ainda, por mais que 10 mil reais hoje não seja tão relevante quanto já foi um dia, né? Há 10 anos atrás, falar em 10 mil reais era uma coisa assim, muito diferente. Hoje nem tanto. Mas psicologicamente ainda é uma coisa que é como se fosse uma virada, sabe? Então, se você ganha menos de 10, cara, isso eu já te falo, eu tô te ajudando aqui, olha. Trace o objetivo de chegar em 10 em até 6 meses. Ou, não acredito que é possível em 6 meses, cara. Pô, até o final do ano. Estamos começando o ano agora, né? Esse vídeo está sendo gravado no início do mês de fevereiro. Isso é um objetivo claro, você precisa ter clareza de onde quer chegar. Ok? Então, vamos colocar, pra gente ser algo aqui bem dinâmico, vamos colocar isso, tá? Vamos colocar o seguinte, tá? Ó, eu quero chegar em 30 mil até o fim do ano. Tá? Até o fim do ano de 2026. 30 mil por mês até o fim do ano de 2026, ok? Aqui é só um exemplo. Você define o que for relevante para você, mas esse passo é realmente importante. Sobre isso, aí lembrando ainda esse meu exemplo aqui, olha, sabe uma coisa que eu quis bastante? Tem um clube aqui na minha cidade, né, que é considerado um clube de alto padrão e tal. E eu visitei esse clube uma vez, nesse ano de 2000, aí eu não lembro se foi em 2016, acho que foi em 2017 mesmo. Eu visitei ele, fui convidado, né, recebi lá um ingresso pra ir e tal. Cara, eu fiquei assim, gente, eu preciso fazer parte disso. Então, eu quero fazer parte disso. E na época, ganhava menos, 3 mil, tipo assim, quando dava tudo certo, né? O normal era até uns 2.500, tá? E só para fazer a joia, né, que é chamada lá do clube, na época era 10 mil. Hoje acho que é 17. Que é um valor que você paga para entrar. Mesmo assim precisa aprovar, é um rolê todo, né? Eu levei 6 meses para ser aprovado. Mas eu falei, cara, eu quero ser sócio desse clube.
o que eu quero. Então, se você ainda não tem isso, não fica caçando, eu quero, vou... Não. Traga essa clareza de o que você quer primeiro. Ok? Bom, continuando, aí a gente vai naquele ponto que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. E que é um ponto que às vezes a gente demora a entender, né? Sinta que já está lá. Você já ouviu isso? Não é novidade, né? Sinta que já está lá, mas eu vou te explicar o como aqui. Mas antes do como, por quê? Lembra a primeira coisa que a gente falou aqui, olha. O que te prende no estado atual? A sua identidade, a sua crença, a forma como você se enxerga. E o que vai te levar a conseguir coisas absurdas mais rapidamente é isso. Essa coisa absurda não é mais absurda, porque eu já cheguei. E aquilo que você já chegou, aquilo que você já conquistou, não é absurdo. Né? Então, você precisa sentir que já está lá. Aí eu vou te explicar como fazer isso, mas aí a gente precisa entender alguns pontos, tá? Uma das formas de você chegar lá é repetindo. Repetindo o que já chegou. Tá? Só que existe uma forma de repetir, uma forma que eu uso, já usei várias vezes. Estou usando agora para o crescimento desse canal, inclusive, tá bom? Que é o seguinte. Não sei se você já ouviu falar em afirmações. Tá? O que é uma afirmação? É quando você transforma uma afirmação em uma pergunta. E a nossa mente, ela aceita melhor uma pergunta do que uma afirmação direta. Então, em vez de o seguinte, né? Eu sou próspero. A nossa mente aceita melhor o por que eu sou tão próspero? Por que eu já me sinto próspero? Ela aceita melhor, entende melhor isso. Ok? Então, você pode repetir afirmações para te ajudar a sentir que já está lá. No nosso caso, esse está lá é 10 mil mês. Né? Esse nosso está lá aqui que a gente definiu hipoteticamente. Só que a primeira coisa que você precisa entender é quando fala sentir que já está lá, aqui é um sentimento mesmo. Sentimento. Ou seja, não, 10 não, pô, que isso? Agora que eu tô lembrando, nós estipulamos 30, pô. Ai, que mentalidade de escassez, como diz o Pablo Marçal, né? Para com essa mentalidade de escassez, né? Então, definimos aqui o 30. Cara, como que eu vou me sentir quando eu chegar lá? Porque o que a gente quer, de fato, não é os 30 mil. A gente quer o sentimento. A gente quer, por exemplo, um sentimento de segurança financeira. Isso é um dos sentimentos que a maioria das pessoas quer. Eu quero sentir seguro. Eu não quero sentir que vai faltar, eu não quero ter medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel, eu não quero ter medo de que o meu carro seja levado pelo banco. Ou seja, eu quero ter segurança. Então, qual o sentimento que eu quero, que eu vou ter? Segurança. Qual o sentimento que eu vou ter aqui? Talvez eu vou ter o sentimento aqui de realização. Né? Então nós estamos falando aqui de sentimento mesmo. Então, busque o que significa sentir que eu estou nos 30 mil. É você se sentir seguro e se sentir realizado. É isso. E como que você usa, por exemplo, as afirmações para isso aqui?
Porque, normalmente uma formação ela começa com ou porquê, ou ela começa com como. Por que eu estou me sentindo completamente seguro financeiramente agora? Por que eu estou me sentindo completamente seguro financeiramente agora? A repetição disso traz o sentimento de segurança. Por que eu estou me sentindo completamente realizado agora? A repetição disso traz o sentimento de realização. Tá? Então, aquela dúvida, né? Como sentir? Como que eu sinto que é real? Como... Aqui, ó. Essa é a forma como você sente, tá? Mas isso aqui, lembrando, isso aqui é um sentimento que tem a ver com isso daqui. Agora, e para eu quero colocar na minha cabeça especificamente isso, que eu já cheguei nos 30 mil. Como eu consegui chegar aos 30 mil por mês tão rapidamente? Como eu consegui chegar aos 30 mil por mês tão rapidamente? Isso é uma afirmação que, repetida constantemente, faz com que o seu subconsciente aceite que você já chegou lá. É isso. E aí, o ideal é que você use essas afirmações e tal antes de dormir. Eu estou te falando aqui afirmações, é uma forma. Daqui a pouco eu vou te explicar. Eu tenho um método, né, que é o método subliminar, que é onde eu coloco isso na sua cabeça de forma automática, basicamente, tá? E é um processo individualizado e tal, né? Então é algo realmente muito, muito diferente, tá bom? Tem um link aqui para você conhecer. Mas lá no método subliminar, é um método baseado em hipnose, então isso é colocado em um áudio, né? Então eu crio um áudio especificamente para a pessoa e vamos imaginar que o objetivo dela é chegar nisso aqui. E aí eu vou falar, inclusive, ó, vamos supor que seu nome seja Fernanda, né? Fernanda, como você conseguiu chegar aos 30 mil por mês tão rápido? Tá? Então, a repetição das afirmações faz com que você... Aqui eu vou falar, quando eu falo sinta, está mais relacionado a isso daqui. Aqui está relacionado a acredite. Aqui não é nem sentir, é acreditar. Sentir está relacionado a um sentimento mesmo, uma coisa assim, nossa. Isso aqui é acreditar. Acreditar. Acreditar que já é isso e pronto. Tá? Esse ponto aqui é o que realmente faz com que as coisas aconteçam numa velocidade gigantesca. Tá bom? Bom, só que, como diz, né? Nem tudo são flores, né? Existe uma coisa aqui que você vai começar a repetir, você vai começar a fazer e tal. Só que existe uma coisa aqui que é o seguinte, a resistência, tá? Existe aí, né? Existe aí, ou nós somos, enfim, um ego. Ego é uma personalidade. É uma personalidade. E é uma personalidade que ela não quer morrer. Quando a gente fala em mudar de mentalidade, mudar a identidade, isso tem a ver com mudar a personalidade, mudar quem você é. Só que existe esse ponto. Por mais que esse seu eu velho tenha coisa que você quer mudar, ele é resistente, ele quer continuar aí. Ele não quer ir embora, ele não quer morrer. Ele quer ficar. Mas você precisa matar ele. Olha que coisa, né? Então, especialmente nos primeiros momentos, quando você vai fazer processo de reprogramação, vai acontecer resistência. Eu lembro que, assim, olha, o meu início vamos dizer assim, de processo de reprogramação foi através do livro O Poder do Subconsciente.
Quando eu lia o livro, eu senti uma dor de cabeça terrível. Terrível, terrível, terrível. Por quê? Resistência. Recentemente, né, eu fiz um áudio personalizado para uma pessoa, usando aí um método subliminar. Ela mandou mensagem para mim e falou: Fabrício, eu não tô conseguindo ouvir, cara. Eu consegui ouvir os 2 primeiros dias, nossa, mas está me incomodando muito. Tá? Eu falei: bom, isso é um sinal de que está funcionando. Precisa incomodar, por quê? Você está ouvindo algo completamente diferente do que você ouviu a vida inteira, né? Nesse caso dela especificamente, o que é feito para você entender, antes de fazer o áudio para a pessoa, existe uma reunião, né, onde eu entendo exatamente quais são as travas dela. E uma das travas dela era com relação a família e a ser explorada pela família, né? Então ela já tinha uma condição financeira melhor que a família, e ela tinha a crença de, tipo assim, nossa, se eu explodir financeiramente, esse pessoal vai montar em cima de mim. Eles vão me explorar e etc. E na reprogramação dela, tinha exatamente o que, olha, agora as pessoas da sua família, você consegue falar não tranquilamente. E você consegue falar sim tranquilamente, mas somente quando você quer, etc, etc. Mas é muito diferente do que ela sempre ouviu. Então, é incômodo. É incômodo. Então, é preciso você entender isso. No início, não é um processo simples. É um processo que vai acontecer sim resistência. Mas se você tiver disposto ou disposta a vencer essa resistência, o mundo é seu. Tá? E para fechar, uma última coisa aqui. A última coisa que você precisa fazer é soltar. Soltar. Você precisa soltar. Soltar o que, Fabrício? Até coloquei aqui 3 coisas que você precisa soltar. Primeiro, você vai precisar soltar o como. Né? Porque, nossa, gente, tudo isso que eu falo aqui, lembra, tá? Eu já passei por tudo isso. Então, eu sei exatamente como funciona. Cara, eu fazia 3 mil por mês, como é que inicialmente eu queria chegar aos 10, mas era impensável. Tipo assim, nossa, como que eu vou sair de 3 para 10? E talvez você fique preso nisso, no como. Então você vai precisar soltar o como. Soltar o como cara, não importa como vai acontecer. Não importa como eu vou chegar aqui, inicialmente às 200 mil visualizações por mês aqui, e no máximo 2. Como que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer um vídeo por semana? É 2? É 3? Esse vídeo vai ter 20 minutos? Ou 10? Ou não sei o quê? Na capa vai ter que ter o quê? Não importa. Não importa. Eu estou dizendo, eu estou afirmando lá que eu já estou nesse local. E o como? O como que eu imagino é fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Pode ser que seja esse o como. Ou pode ser que mude. E aí a minha mente vai mostrar a nova forma de fazer. Eu só estou fazendo. Não importa o como. Né? Isso aqui é muito comum com pessoas, por exemplo, que têm problema de dívida, né? E aí, nossa, eu quero pagar a dívida. Mas como que eu vou pagar? Como eu vou conseguir o dinheiro para pagar? Cara, talvez não seja o dinheiro. Talvez tenha um perdão de 95%, que é muito comum. Talvez receba uma herança do nada. A coisa cai no colo. Já vi N coisas dessas acontecer, né? Então, o foco tem que ser, cara, a dívida já está quitada. É isso. E soltar o como. A segunda coisa, e isso aqui complica, né, um pouquinho, é soltar pessoas. Você vai precisar soltar algumas pessoas. E quando eu falo aqui em soltar pessoas, é o seguinte. Lembra o que eu disse, olha. Você é uma personalidade. Mas você quer mudar a sua vida, etc. Você vai precisar mudar a sua personalidade. E as pessoas que estão com você, elas estão com você por causa da sua personalidade. Se você mudar a sua personalidade, talvez elas não queiram ficar mais perto de você. E aí? E se isso acontecer?
de novo, eu posso falar porque foi algo que aconteceu comigo. No meu caso, aconteceu um divórcio, né? Chegou um tempo, eu até estava falando isso com um casal de amigos esses dias, né? Que eu e minha ex-mulher, a mãe do meu filho, a gente chegou e falou assim, se a gente se conhecesse hoje, será que a gente se interessaria um pelo outro? E ela falou, nossa, eu não. E eu falei, e eu também não. Olha só, porque eu mudei, aí é uma coisa puramente minha, porque foi eu que mudei, né? Mas chegou um ponto que ficou insustentável, porque, cara, ela não queria aquele Fabrício. Ela queria o outro, só que aquele outro não existia mais. E durante um tempo, a gente meio que lutou para manter ali, né, o casamento, até chegou um ponto que eu falei assim, cara, não tem como mesmo. Por quê? Não tem mais nada a ver, sabe? E aí, é claro, né, cada um faz, não é nenhum tipo de apologia, incentivo aqui, só estou contando a minha história, você faz com a sua o que você quiser, tá? Mas, às vezes acontece, amizades, então, cara, amigo, você vai perder aos montes. Especialmente no que diz respeito à questão financeira, a maioria, especialmente se você vem, né, de um local muito pobre, não sei o que, as pessoas têm uma visão muito errada, muito negativa de quem é rico, de quem quer enriquecer. E se de repente você muda e você fala, agora eu quero enriquecer, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, você é um otário. Só que talvez você fale, nossa, mas eu não quero ser um otário. Então você deixa de pensar daquela forma para se adequar. Mas, se você tiver disposto, você vai, sim, soltar algumas pessoas. Tá? Isso aqui, aí pra mim, isso aqui é o suprassumo, tá? Você vai soltar o seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito louco, né? Qual que é o nosso objetivo fictício aqui, né? 30 mil por mês, né? Esse é o objetivo. Então, o que eu imagino? Nossa, cara, quando eu tiver 30 mil por mês, meu Deus, eu vou ser, minha vida vai mudar, nossa, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Quando você solta esse objetivo, você quer dizer o seguinte, olha como isso é louco, tá? Mesmo se eu não chegar nisso aqui, tá tudo bem. Cara, talvez eu faça um vídeo só por isso, porque isso aqui parece incongruente, né? E é incongruente mesmo. Mas é isso. É tipo assim, olha, você chegar num nível de você estar tão bem agora, que isso aqui fala assim, cara, vai ser muito bom quando eu chegar nisso aqui, mas eu já estou muito bem. E olha que loucura. Você pensar assim facilita com que você chegue. É muito louco. É muito louco. Ou seja, não é, porque o que é o normal, né? Cara, você quer chegar nisso aqui? Luta, batalha, sacrifica. Não. Quando eu falo soltar o objetivo, e aí por isso que eu vou precisar fazer um vídeo só sobre isso, porque, né, tem várias nuances aqui. Não quer dizer o soltar, não é fazer... Não, cara, você vai fazer tudo o que for preciso para chegar nisso aqui. Mas você vai fazer de forma leve, sem pressão. Você já vai estar se sentindo bem, porque lembra? O que você quer? É a realização. Você já vai estar se sentindo realizado. Você já vai estar se sentindo seguro. Antes de chegar aos 30 mil por mês, você já vai estar se sentindo seguro financeiramente. E o que você quer de fato é isso. Então essa segurança faz com que você, não se importe tanto com isso. E se você não se importar tanto, é mais fácil de você conseguir. Loucura, né? Bom, mas vamos deixar esse papo mais profundo para um outro vídeo, né? Porque até aqui já acredito que já tenha sido útil. A gente conversou de muitas coisas, né? Se for o caso, revise aqui esse vídeo, tá? Isso aqui é praticamente um curso, né? Em um único vídeo. Assista de novo, né? Eu tenho certeza que vai ser muito útil aqui para você. Por último, aqui no link ou da descrição ou no primeiro comentário, vai ter um link aqui convidando você para conhecer o método subliminar, que é, como eu disse, a minha forma de ajudar você a mudar a sua mentalidade e a sua identidade. É isso.
Você vai mudar a sua identidade através do método subliminar. Mudando a sua identidade, você muda a sua vida. O método subliminar ele funciona em 2 passos, tá? E o primeiro passo, ele é facilitado. A entrada, né, financeiramente falando, ele é facilitado. Tem um link aqui para você entender os detalhes, você vai cair numa página, tem toda a explicação lá. Se fizer sentido, você entra em contato para receber os detalhes. Fez sentido esse vídeo para você? Se sim, eu quero te pedir o seguinte. Cara, compartilha esse vídeo. Talvez você faça parte de grupos de WhatsApp, né? Ou talvez aí no seu Instagram. Compartilha. Se você chegou até o final, acredito que esse vídeo foi útil para você. Compartilha ele em algum local. Segunda coisa, dê o like. Isso é muito importante. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para outras pessoas. Dê o like. Se inscreva aqui no canal, né? E também deixa aqui um comentário. Então, se você gostou, se você é grato, isso aqui te ajudou de alguma forma, faça isso e você contribui para que esse canal cresça o mais rápido possível. É isso, um abraço, até um próximo